porque muita gente perdeu. Então vamos lá. Já faz tempo que, movido por decepções repetidas, deixei de acompanhar a produção escrita da filosofia USP. Até o ponto em que cheguei, nada se havia ali publicado que chegasse nem aos pés de pelo menos uma obra da primeira geração de filósofos uspianos, o Ensaio sobre a Moral de Descartes, de Lívio Teixeira, de 1955. A julgar pelos escritos dos professores Gianotti, Chauí, Arantes e outros, aquela faculdade parecia ter andado para trás. Procurando outras fontes do pensamento brasileiro, descobri as obras magníficas de Mário Ferreira dos Santos, Maurílio Penido, Miguel Reale, Vicente Ferreira da Silva e Wilhelm Flusser, ante as quais os uspianos empinavam os narizinhos numa grotesca afetação de superioridade. Julgando que não havia nada de errado em retribuir o desprezo ao gênio com um desprezo ainda maior à mediocridade, perdi todo o interesse em saber o que na filosofia USP se ensinava ou se discutia. Isso foi uns 20 anos atrás. Digo não só para confessar que meus julgamentos sobre aquela instituição podem estar um pouco desatualizados, mas para enfatizar o interesse que despertou em mim o artigo de Joel Pinheiro, Méritos e Deméritos da Filosofia Acadêmica no Brasil, publicado no site da revista Dicta. No sentido puramente escolar, diz Pinheiro, a Faculdade de Filosofia da USP, aspas, é séria. Ela se propõe a ensinar seus alunos a ler textos filosóficos e sair de lá com alguma ideia do que importantes filósofos de diversas áreas e períodos tinham a dizer, fecha aspas. Melhor ainda, aspas, não é palco de propaganda esquerdista, fecha aspas, e, aspas, não dá margem ou dá pouca margem a picaretagens, fecha aspas. Esse mérito, creio eu, não é novo. A filosofia USP de 1980-90 já fazia essas coisas e não creio que as fizesse muito pior do que agora. O problema naquela época era também o mesmo de hoje. Prossegue Pinheiro, aspas. Esse mérito, contudo, deixa um silêncio no ar. Um silêncio eloquente que aponta para o que a faculdade não faz. Preparar seus alunos para a discussão filosófica, para pensarem por conta própria, para darem a sua própria resposta às grandes questões, para serem, enfim, filósofos, fecha aspas. Os próprios porta-vozes da instituição reconhecem isso há tempos. No seu livro de 1994, Um Departamento Francês de Ultramar, Paulo Arantes confessava que em meio século de funcionamento ela não havia produzido um só filósofo. Buscando desesperadamente uma justificativa para a existência da entidade, ele declarava que em compensação ela havia produzido excelentes historiadores da filosofia. Quais? Perguntava e pergunto eu. Que grandes obras de história da filosofia saíram dali, comparáveis mesmo de longe às de Überweg, Zeller, Freile, Copleston, Guthrie, Mondolfo, Giovanni Reale? Absolutamente nenhuma. O prêmio de consolação que Arantes oferecia era perfeitamente inexistente. A faculdade ensinava, de fato, história da filosofia e talvez a ensinasse até bem, mas não produzia nenhuma. Pinheiro está certíssimo em dizer que ali falta alguma coisa e que o que falta é produzir filósofos. Mas será que para suprir essa deficiência basta o incentivo à livre discussão? O remédio me parece ralo e duvidoso. O próprio articulista pergunta, aspas, se existisse esse espaço de discussão e de posicionamento pessoal, alguém duvida que ouviríamos muita asneira? Fecha aspas. Com toda evidência, o enfoque de Joel Pinheiro não escapa ao dualismo paralisante que há décadas volta periodicamente à baila como um cacuete invencível ou um ritual obsessivo-compulsivo, opondo mecanicamente à rotina profissional uspiana, pomposamente baseada de rigor, o beletrismo autoindulgente, o achismo, o livre jogo das opiniões soltas, o bunda-lelê das ideias. Recentemente, o Sr. Júlio Lemos, com uma imagem um tanto pueril, contrastou a disciplina espartana das formigas engenheiras com a irresponsabilidade festeira das cigarras mágicas, achando que dizia grande novidade, sem saber que reincidia no automatismo mental que remonta aos anos 40 do século passado, a disputa entre João Cus Costa, Heraldo Barbuí, Oswaldo de Andrade e outros pela Cátedra de Filosofia da USP. Eu comento esse episódio mais adiante. Automatismo que, longe de dar uma ideia do leque de alternativas na realidade do pensamento mundial, só reflete a estreiteza provinciana de um pseudo-debate risível, folclórico na mais generosa das hipóteses. O que falta na USP não é espaço para os arroubos inventivos do cérebro estudantil. O que falta, digo logo, é ensinar filosofia. Mas não é isso precisamente o que Pinheiro diz que ali se faz? É, mas ele está equivocado, no sentido etimológico da palavra equívoco.
dá o mesmo nome a coisas diferentes. O que se faz na USP não é ensinar filosofia, é transmitir cultura filosófica. A cultura filosófica compõe-se de 3 coisas. Primeiro, conhecer a bibliografia filosófica e lê-la na máxima extensão possível. B. Dominar a técnica da análise de textos para ter a certeza de que se compreende o que se leu. Terceiro, conhecer a história da filosofia, as escolas filosóficas na sua cronologia e nas relações que têm umas com as outras. Essas 3 coisas são ótimas, mas ensiná-las não é ensinar filosofia. A rigor, elas são filologia, estudo científico dos documentos escritos. Tão arraigado é o complexo filológico da USP que o professor José Arthur Janotti chegou a definir a filosofia como, aspas, uma atividade com textos, fecha aspas. Na filosofia USP, repito, na USP até o ponto em que acompanhei sua atividade, não apenas não se ensina filosofia, como não se tem a menor ideia do que seja ensino da filosofia. O próprio Joel Pinheiro não tem, porque ali formou sua mentalidade e, mesmo ao apontar as deficiências do ensino recebido, raciocina dentro de um quadro de referências uspiano. Para entender o que é ensinar filosofia, é preciso partir de uma observação elementar. Como já resumi essa observação no programa de um curso que dei recentemente, limito-me a citá-lo, aspas. A filosofia não é uma ciência, é uma técnica. Se uma ciência busca recortar um conjunto homogêneo de fenômenos e reduzi-lo a uma clave explicativa comum, que possa ser confirmada ou impugnada por todos os pesquisadores interessados, o resultado dela é necessariamente uma série de sentenças articuladas entre si por nexos lógicos e referida ao mundo da experiência por um sistema de procedimentos de verificação. Uma técnica, ao contrário, reúne várias correntes causais autônomas e heterogêneas, irredutíveis a princípios comuns e unificadas tão somente pelo resultado a obter. Nenhuma técnica, por mais simples que seja, se deixa explicar totalmente pela ciência. A técnica tem a sua racionalidade própria, interseccionada com a da ciência, mas não redutível a ela, fecha aspas. Se você examinar direitinho o que os filósofos têm feito ao longo dos séculos, verá que a técnica filosófica se compõe da integração das seguintes atividades. Primeira, a anamnese, pela qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume a responsabilidade por elas. Segunda, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Terceiro, o exame dialético, pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica e esta naquela. 4. A pesquisa histórico-filológica, pela qual ele se aposta da tradição. 5. A hermenêutica, pela qual ele torna transparentes para o exame dialético as sentenças dos filósofos do passado e todos os demais elementos da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. 6. O exame de consciência, pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. 7. A técnica expressiva, pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Com toda evidência, o que se ensina na USP são apenas os itens 4 e 5 dessa lista, os quais nem bastam para fazer do aluno um filósofo, nem compõem-se separadamente dos outros, nada que mereça o nome de ensino da filosofia. Eles são, no entanto, os pilares de uma sólida cultura filosófica. Cultura filosófica é o que o sujeito sabe da filosofia sem ter de assumir a responsabilidade pessoal de filosofar. A cultura filosófica tem 2 propriedades importantes. 1. Ela pode ser adquirida inteirinha em livros, sem necessidade de professores. Os livros essenciais dos filósofos estão traduzidos em tudo quanto é língua. As histórias da filosofia, gerais e especiais, são abundantes e muitas delas de leitura bem agradável, como a de Copleston ou a de Michele Ciacca, ou até a história da filosofia grega de Guthrie, é mesmo uma obra-prima da literatura. Desde dúvidas de terminologia podem ser esclarecidas em dicionários de filosofia também abundantes, dos quais prefiro entre inumeráveis outros o de José Ferrater Mora e o de André Lalande. Mesmo a análise de texto está tão bem explicada em livros que quem quer que não consiga aprendê-lo sozinho não tem jeito para a filosofia. Bom, isso parece contradizer o que eu disse a respeito da técnica. Aqui, a técnica requer algo mais do que o aprendizado em livros, mas a análise de texto é uma exceção. Por quê? Porque a análise de texto se constitui inteiramente de textos.
Quer dizer, você fazer uma análise de texto oralmente não leva vantagem nenhuma sobre aquela que você faz no texto. Aliás, até a do texto é melhor. Então, é uma técnica que se pode aprender inteiramente em livros, né? Segunda, sozinha, a cultura filosófica, mesmo em doses cavalares, não fará de você um filósofo, apenas um erudito. Os dois homens de maior cultura filosófica que já viveram no Brasil acabaram não revelando, no fim das contas, nenhum talento especial para a filosofia. Refiro-me a José Guilherme Melchior e Otto Maria Carpo. O primeiro, do qual Raimundo Aron exclamou: "Este menino já leu tudo", mostrava uma inabilidade patética sempre que saía do seu terreno natural, a história, a ciência social e a crítica, para se aventurar em discussões de pura filosofia. O segundo nem se metia nelas. Deslizava entre autores e doutrinas, descobrindo afinidade e diferença com uma destreza de leitura incomparável, mas ninguém ficava sabendo, no fim das contas, o que ele pensava a respeito. Em suma, o que se ensina na USP é aquilo que um sujeito esforçado poderia aprender em casa, e que por si mesmo não basta para fazer dele um filósofo. A técnica filosófica, em contrapartida, é algo que só um gênio incomum conseguiria aprender sozinho. As técnicas quase sempre são assim. Dificilmente você aprenderá a dirigir um automóvel, a cantar, a dançar, a atuar no teatro, a manejar ou construir equipamentos complicados só pela leitura de manuais de instruções, sem o exemplo vivo de um mestre habilitado. Mesmo as ciências mais exatas e impessoais não podem operar sem o uso de instrumentos complexos cujo manejo requer o aprendizado direto, anos de prática junto a um instrutor e a aquisição de talentos sutis cuja transmissão inclui um bocado de comunicação não verbal, pessoal e humana no mais alto grau. Isso aí você tem que ver o sujeito mexendo com o equipamento. E se ele quisesse, vamos dizer, reduzir esses atos dele a uma explicação verbal, ele teria muita dificuldade. Então você tem que estar lá e tem que ver. Esse é o coeficiente de subjetivismo do qual nenhum conhecimento científico pode jamais escapar. Em toda essa imensa área da atividade intelectual, o autodidatismo não tem vez. Ora, é justamente para fornecer esse tipo de conhecimento que existem as universidades. Se tudo pudesse ser aprendido em livros, elas não teriam a menor razão de ser e poderiam com vantagem ser substituídas pelas bibliotecas públicas. O ensino da filosofia é uma das áreas onde essa diferença se exibe da maneira mais patente. Mesmo uma pesquisa superficial mostrará que só houve grande ensino da filosofia onde um filósofo vivo e presente, no auge dos seus poderes intelectuais e pedagógicos, transmitiu aos alunos na convivência pessoal e diuturna o exemplo da sua busca e do seu know-how. Muitos desses alunos deixaram depoimentos onde não sobra margem a dúvidas. Quem não viu um filósofo de verdade bracejando dia a dia com as dificuldades da sua própria filosofia, não saberá jamais o que é filosofar, pouco importando a imensidão da sua cultura filosófica. Que é, afinal, o primeiro grande clássico da filosofia ocidental, senão o relato do convívio fecundante entre um mestre e o seu discípulo genial. Leiam o Platão de Paul Friedlander e terão uma ideia de até que ponto esse convívio, com toda a sua riqueza de experiências pessoais e de percepções diretas, é indispensável à formação do filósofo. A obra inteira de Platão não é senão um longo depoimento da experiência que ele teve com Sócrates. Quantos discípulos não nos legaram depoimentos decisivos sobre a força do exemplo direto, colhido de grandes professores de filosofia? Grandes porque não eram apenas professores, e sim filósofos no pleno exercício da sua busca pela verdade, um Santo Alberto, um Hegel, um Boutroux, um Ravesson, um Husserl, um Ortega, um Alain, um Croce, um Cassirer, um Rosenstock. O simples fato de que na USP nada se enxergue, exceto o rigorismo filológico de um lado e as opiniões irresponsáveis do outro, prova que ninguém ali tem a menor ideia do que seja o ensino da filosofia. Pois a filosofia move-se justamente na área intermédia entre os dois extremos do saber e da opinião, depurando a opinião para transformar em saber e vasculhando o saber para revelar o que nele resta de opinião camuflada. Nenhuma dessas duas atividades pode se realizar por qualquer das duas vias que, na presunção uspiana, dividem e esgotam o orbe inteiro das possibilidades da inteligência. Não, o que falta na USP não é mais espaço para os alunos dizerem asneiras. Eles já desfrutam amplamente desse espaço nas assembleias estudantis, na mídia universitária e na internet.
Só perdem nisso para os professores mesmos, Chauís, Gianotti, Safatli especialmente, que se em classe assustam os aluninhos com o fantasma do rigor, na mídia se deleitam dizendo tudo quanto é asneira que bem lhes pareça. Justamente nesse ponto, tenho de entrar num capítulo de autobiografia que muitos esclarecerão o que estou dizendo. Já contei em outro lugar a origem remota das minhas indagações filosóficas de infância. Mas o primeiro livro de filosofia que li foi o Discurso do Método, de Descartes, do qual encontrei no escritório do meu pai uma tradução portuguesa. Eu tinha uns 13 anos. Não encontrei grande dificuldade para entender o argumento geral, perdendo, é claro, uma infinidade de detalhes, mas, alertado pelo filósofo, criei grandes esperanças no ensino da geometria, que justamente naquele ano deveria suceder ao da álgebra no programa do ginásio. Qual não foi a minha decepção quando, logo na primeira ou segunda aula, o professor nos informou com a cara mais bizonha do mundo que um ponto não media nada e que uma reta se compunha de infinitos pontos. Quer dizer, professor, que somando infinitos nadas se obtém alguma coisa, e até uma coisa de tamanho ilimitado como uma linha reta? O homem se atrapalhou todo e demonstrou por A mais B que nunca tinha pensado no assunto. Foi como se um abismo se abrisse aos meus pés. A disciplina que prometia ser o modelo supremo da racionalidade, nota que eu tinha ido, né, também nas férias, entre um ano e outro, eu tinha lido no Descartes que a geometria era o modelo mesmo da racionalidade humana, né? Daí eu falei, bom, agora eu vou aprender geometria, eu comecei a me sentir importante, e quando chego lá, já tive esta decepção. A disciplina que prometia ser o modelo supremo da racionalidade começava por exigir que nós, pobres crianças inocentes, engolíssemos uma premissa que era o cúmulo da irracionalidade, uma contradição viva, um absurdo total. Aquilo travou de tal maneira a minha inteligência que dali até o fim do ano só acumulei 0 em geometria, na vaga esperança de que somados me dessem uma boa média final. Essa expectativa geométrica não se cumpriu. Dali para adiante, comecei a testar os conhecimentos dos professores de outras matérias, não por espírito de porco, mas por incerteza genuína. Resultado, perdi o interesse por todas as outras matérias, exceto idiomas, que eram de necessidade absoluta. Os zeros se espalharam pelas colunas restantes do meu boletim, e por volta do fim do ano eu havia chegado à conclusão de que se desejasse entender alguma coisa, teria de me virar sozinho. Passei a matar a aula regularmente, não para ir ao cinema ou jogar futebol, mas para me trancar na biblioteca da escola, na biblioteca municipal, ou no cubículo onde se alojava o nosso clube de ciências, de cuja chave eu dispunha por injusto favorecimento de um professor benévolo, lendo livros de filosofia. Um deles, que requeria atenção mais prolongada, as obras de Spinoza na velha edição de Émile Cayset, até levei para casa e, meia culpa, jamais devolvi. Ainda tem os 2 volumes, onde, em cima do carimbo da biblioteca, um gaiato anotou, subrepticiamente extraído da... Na História da Filosofia Ocidental de Bertrand Russell, que era uma leitura muito agradável, divertida, aprendi quais eram os filósofos principais e me atirei ao consumo voraz dos seus livros. Mas logo percebi que por esse caminho eu ia acabar rico de ideias confusas. Como não havia mais ensino de filosofia no ginásio, e a perspectiva da faculdade ainda era longínqua, decidi investigar por mim mesmo como era o ensino da filosofia em outros países e regrar meus estudos pela ordem que os manuais recomendassem. Logo caíram-me nas mãos o Manual de Filosofia de Armand Cuvillier, o curso de Filosofia de Ferdinand Dalquier, a Introdução à Filosofia de Alain, a Lógica Menor de Maritain, a Introdução à Lógica Simbólica de Suzanne K. Langer e vários outros livros, que me davam uma ideia do que os meninos da minha idade estariam ou deveriam estar, imaginava eu, aprendendo em terras menos bárbaras. Quando cheguei àquela fase em que os seres humanos começam a se imaginar adultos, decidi investigar se era vantajoso cursar uma faculdade de filosofia. Não tinha a menor ambição de carreira universitária. Meu problema profissional estava resolvido. Tendo entrado para o jornalismo com 17 anos, obtive ali algum sucesso, dinheiro suficiente para o meu sustento e, sobretudo, o reconforto de trabalhar meio período, como o regulamento da profissão então determinava, com tempo sobrante para estudar em casa. Examinando os salários dos profissionais mais velhos, vi que se permanecesse no ofício por mais uns anos, logo estaria ganhando 5 ou 6 vezes mais que um professor universitário médio. Estava decidido,
Jornalista eu era, jornalista seria até a morte. Mais tarde, quando os patrões começaram a boicotar o meio período, tornei-me freelancer e continuei dono do meu horário. Cursar faculdade, então, era coisa sem finalidade profissional nenhuma. Valia pelo aprendizado apenas, tal como eu havia feito uns cursos de teatro e cinema, também sem nenhum intuito de carreira, para a grande felicidade do público brasileiro, que não teve que me ver nas telas nem nos palcos. Nessas condições, e considerando também o emprego mais racional do meu tempo livre, era preciso escolher o melhor e somente o melhor. Ouvi muitas recomendações, mas àquela altura já tinha cultura filosófica suficiente para julgar por mim mesmo o ensino que mais me convinha, e pus-me a ler os programas de curso universitário, revistas acadêmicas, livros dos professores locais mais notórios, indo de vez em quando à faculdade da Rua Maria Antônia, à PUC da Monte Alegre ou à sede Sapiência para saber o que lá se ensinava. Nem é preciso dizer o que aconteceu. Quando notei que o ensino da filosofia naquelas instituições se constituía quase que exclusivamente de história da filosofia, análise de textos, perguntei a mim mesmo se havia proveito em gastar horas viajando de ônibus todo dia, só pelo prazer de ouvir de viva voz aquilo que podia aprender melhor em casa. O curso do professor João Cruz Costa na USP, por exemplo, baseava-se todo no manual de Cuvier, que eu já conhecia de cabo a rabo, e que na França era livro para a escola secundária. Havia ainda outro obstáculo: os preconceitos emburrecedores que o corpo docente, especialmente da USP, cultivava como se fossem provas de genialidade. Para o leitor fazer uma ideia de até onde isso chegava, note que o professor Gianotti, quando nos anos 50 decidiu estudar algo da fenomenologia, teve de fazê-lo pelo viés da lógica, porque naquela augusta instituição se acreditava que ontologia é coisa da direita. Joel Pinheiro relata que hoje, na filosofia USP, se estudam seriamente os filósofos medievais, até mesmo os menores, como Mateus de Aquasparta. Na época as coisas não eram assim. Ignorar a filosofia medieval era elegante. O sintoma mais evidente disso acabou aparecendo na coleção da editora Abril, Os Pensadores, organizada por professores da USP, sob a direção de José Américo Malta Peçanha. Bom, aí esse pedaço não precisa ler, porque aqui eu resumo o que eu disse a respeito desta coleção e do seminário de ética realizado no Museu de Arte de São Paulo em 1990. Eu comento isso no terceiro capítulo, no parágrafo 3 do Jardim das Aflições. Então, quem quiser, consulte lá. Como já relatei esse episódio em O Jardim das Aflições, não preciso me repetir aqui. Noto apenas que em 1990 eu já tinha 43 anos de idade e diante daquele show de inépcia eu só pude me congratular pela presciência juvenil que me mantivera à distância daquela malvadada instituição de ensino. Também é possível que na filosofia USP, como assegura Joel Pinheiro, já não se faça tanta propaganda esquerdista. De um lado, a queda do Muro de Berlim e o descrédito intelectual do marxismo recomendam mesmo a seus adeptos remanescentes uma certa discrição. Do outro lado, não é mais necessário fazer propaganda, uma vez que desde os tempos de Fernando Henrique, a intelectualidade uspiana tomou o poder, controla o país e, ocupado em fazer a revolução desde cima, não tem mais por que entregar-se a ocupações humildes de agitador e militante, deixando isso para os alunos. Mas é historicamente certo que, desde o início, o grupo dos Gianotti e similares não teve por meta o estudo da filosofia enquanto tal, e sim, como confessou Robert Schwartz, um membro do grupo, aspas, a transformação do mínimo e do máximo, mexer no currículo do departamento, tomar conta do pedaço, meter a colher no debate ideológico, intervir na política científica e, mais remotamente, mudar a ordem social do Brasil e do mundo. Fecha aspas. Tomar conta do pedaço. Poderia haver expressão mais significativa, mais eloquente? Mudar a ordem social do Brasil e do mundo pode soar como grande política, mas sua expressão concreta e imediata na escala do Departamento de Filosofia era o compromisso sagrado com a politicagem mais rasteira, dominar os instrumentos de mando, boicotar e anular os concorrentes e, em suma, tomar conta do pedaço. A primeira batalha pela conquista do pedaço, isso aqui é uma coisa que ninguém sabe, isso aqui foi publicado na internet, apesar que nunca ninguém leu. A primeira batalha pela conquista do pedaço veio logo na inauguração do departamento, quando, no concurso para o provimento de cátedra de filosofia, todos os candidatos, menos um, o preferido da esquerda,
foram vetados in limine, impedidos de apresentar suas teses sob a desculpa de que não tinham diploma de filósofo. A expressão provocou risos em dois observadores estrangeiros de fama internacional, Enzo Patti e Luigi Bagolini. O escolhido, João Cruz Costa, tinha de fato um diplominha francês, mas até seu discípulo José Arthur Janotti admite que ele era um homem sem estudos sistemáticos, no fim das contas um autodidata que, aspas, lia o que lhe caía nas mãos, fecha aspas. Nada tenho contra os autodidatas, sendo até considerado, erroneamente, um deles. Mas entregar o departamento a um amador alheio a todo esforço acadêmico, enquanto se preteriam homens de alta qualificação técnica como Barbuí, Tcherna e Vicente Ferreira, era ignorar a advertência de Henri Bergson. O autodidata capaz de trabalho universitário é no mínimo um gênio. Trabalho universitário ao qual o eleito das esquerdas continuou perfeitamente alheio, enquanto os autodidatas o prosseguiam fora da USP. Também nunca vi um professor uspiano confessar que um dos numes tutelares do departamento, Gaston Bachelard, era ele próprio um autodidata em filosofia. Todos os filósofos sem diploma são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Não preciso relatar o episódio de Wilhelm Flusser, um caso deprimente que meu caro aluno Ronald Robson já pôs em circulação em resposta ao mesmo artigo de Joel Pinheiro que estou comentando. Tem um artigo que não deixem de ler, chama Wilhelm Flusser na Escola Politécnica. Só clicar isso no Google vocês acham. Tomar conta do pedaço foi operação coroada de sucesso para a glória de um grupelho ambicioso e a desgraça da cultura nacional. Se a filosofia USP acabou por dar atenção à filosofia medieval e até um pouco da filosofia brasileira que antes desprezava, isso foi somente uma manobra com que aquele departamento, tarde demais, se adaptou ao que não podia vencer. Em parte, a pressão veio de dentro da própria USP. Enquanto Peçanha e seu círculo escondiam no fundo do baú 1000 anos de filosofia, as faculdades de História e de Educação continuavam a fazer seu serviço honradamente. A primeira com os estudos medievais de Hilário Franco Júnior, jamais suficientemente louvados. A segunda com a magistral História da Educação de Rui Afonso da Costa Nunes, um católico conservador que jamais teria vez no departamento de filosofia, na qual volumes substanciosos eram consagrados ao pensamento medieval. Mais ciosa de sua imagem que das suas obrigações, a filosofia USP se notabilizou pela capacidade de macaquear retroativamente as iniciativas alheias que não conseguia boicotar, e em seguida pavonear-se de um pioneirismo perfeitamente inexistente. Eu mesmo tive a honra deprimente de ser um dos macaqueados. Então logo publiquei não um, mas 2 livros sobre Aristóteles, o meu e o de Émile Boutroux, recolocando em circulação um autor que fazia 3 décadas estava vergonhosamente ausente da bibliografia universitária nacional. Os uspianos se apressaram em retirar da gaveta e exibir à deslumbrada plateia uma tese de Oswaldo Porchat Pereira, que durante 36 anos ninguém ali sentira a menor urgência de publicar. Dito isto, volto às minhas andanças de juventude. Continuei, pois, estudando sozinho e me impressionando cada vez mais com o número de autores importantes que o establishment filosófico ignorava solenemente. Como os manuais de Cuvillier e Alquier davam grande importância à psicologia, como preliminar aos estudos epistemológicos, decidi consagrar alguns anos ao estudo dessa disciplina, com a ajuda do meu amigo Juan Alfredo César Müller, só para descobrir, anos depois, que os psicólogos recém-egressos da USP e da PUC nunca tinham ouvido falar em Maurice Radin, Lipot Zondi, René Lessène, Gustave Thibon, Paul Diel, Igor Caruso, Bruno Bettelheim, Julian Jaynes e nem mesmo em Viktor Frankl, do qual àquela altura já havia um círculo de estudos no sul do país. Quando entrei nos estudos de religiões comparadas e tradições espirituais, na década de 70, sob a direção de Michel Weber e Martin Lings um pouco depois, e por meio dos livros de René Guénon, Fritjof Schwann, Tisdall Burkas, Edward Seinas, Léo Shaya e outros, cuja influência em profundidade viria a abrir na carapaça da intelectualidade ocidental o rombo por onde entraria a invasão islâmica, aí foi que senti, de uma só vez, todo o peso da indolência mental do nosso establishment universitário. Convocado pelo psiquiatra Jacob Pinheiro Goldberg para um debate sobre religiões, e depois para uma conferência sobre tradições espirituais no Instituto de Biociências da USP, o que mais me impressionou foi a preguiça autossatisfeita
com que tantos cérebros uspianos voltavam as costas a acontecimentos intelectuais de magnitude incomparável, nos quais já se anunciavam com clareza, para quem soubesse observá-los, as imensas transformações históricas que iriam sacudir o mundo nas décadas seguintes. Em praticamente todo o meio universitário paulista, não só os pianos, só conheci um estudioso, além do próprio Goldberg, que não estava totalmente cego e indiferente ante a revolta cultural e potencialmente política que a penetração islâmica nos altos círculos do Ocidente ia sutilmente preparando. Meu amigo Inácio da Silva Teles, professor da Faculdade de Direito, enxergava aí alguma coisa, ainda que confusamente, e tinha ao menos o mérito de entender que aquilo que eu estava dizendo era mortalmente sério. 2 décadas se passaram antes que os formadores de opinião, egressos das nossas universidades, começassem a se dar conta de que o Islã era uma potência avassaladora capaz de mudar o curso da história mundial. E mesmo os que o notavam não estão conscientes até agora das raízes intelectuais da coisa. Quer dizer, aquilo que já está visível em 1970, a intelectualidade local não começou falando de 1990. E fala só porque, vamos dizer, essa penetração islâmica agora assumiu de uma feição mais popular, mais pública, através de imigração, greves, quebra-quebra, terrorismo, etc, etc, etc. Quando a coisa estava mostrando as suas primeiras raízes intelectuais, era ali que era hora de perceber, peraí, isso aqui, se é o que está acontecendo na vida intelectual, mais dia menos dia vai ter repercussões históricas maiores, então nós temos que prestar atenção. Não, ninguém queria prestar atenção. Não preciso continuar com esse rosário de decepções. Aos 30 e poucos anos de idade, eu já havia concluído que da classe universitária brasileira se podia esperar tudo, exceto o mínimo indispensável de iniciativa intelectual, de desejo de saber, sem o qual uma vida de estudo se reduz à rotina seca e burra de uma profissão burocrática. Até então, embora tivesse acumulado mais cultura filosófica do que qualquer professor que eu conhecesse, embora ocasionalmente desse umas conferências aqui e ali, eu não me sentia seguro para publicar nada sobre assuntos de filosofia, porque ainda me faltava o essencial, a vivência pessoal, o aprendizado direto com um filósofo autêntico na plenitude dos seus poderes criativos. Isso não existia em nenhuma universidade brasileira, e carregado de filhos e despesas eu não podia sair do país. O maior dos nossos filósofos, Mário Ferreira dos Santos, havia morrido em 1968, Vicente Ferreira em 1963, Flusser tinha voltado para a Europa em 1972 e o Instituto Brasileiro de Filosofia de Miguel Reale já não estava mais no seu momento de maior esplendor. A intensa leitura de biografias de professores notáveis e de vez em quando o encontro fugaz com algum grande espírito, Julian Maria, Seyd Hossein Nasr, Martin Lings, me davam uma vaga imagem do que uma convivência pedagógica poderia ser, mas no fim das contas, tudo não passava do sonho impossível de um pobre rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Foi então que, por intermédio de uma das filhas de Mário Ferreira, conheci o padre Stanislau Laduzans, um filósofo estoniano que o Papa João Paulo II, seu amigo de juventude, havia encarregado a missão impossível de reintroduzir um pouco de catolicismo numa universidade católica no Brasil. Encontrando resistências demais no departamento de filosofia da PUC-Rio, eles simplesmente criaram outro departamento, num belo casarão da Gávea, onde instalou a maior biblioteca de filosofia que já existiu nesse país, e com poucos colaboradores iniciou os cursos do COMPEFIL, Conjunto de Pesquisa Filosófica da PUC do Rio de Janeiro. Dele eu só havia lido uma antologia de autorretratos intelectuais de filósofos brasileiros, onde muito me impressionou o fato de que o estudioso europeu, mal chegado ao país, se interessasse mais pela produção filosófica local do que qualquer universidade brasileira. Estava também informado de que fora por iniciativa dele que Mário Ferreira, já no fim da vida, havia recebido pela primeira vez um convite para lecionar em instituição de ensino superior no Brasil, chegando a dar umas poucas aulas na Faculdade Nossa Senhora Medianeira dos Jesuítas, pouco antes de morrer. Goethe costumava dizer ser privilégio do talento reconhecer o gênio, que a mediocridade só busca destruir. Sendo Mário provavelmente o pensador brasileiro mais discriminado e boicotado, o padre Laduzans, ao reconhecer e honrá-lo contra tudo e contra todos, se revelava, no mínimo, um homem de talento e coragem. Fui procurá-lo de início como um puro conhecedor da obra de Mário. O pessoal
O instituto aqui saiu, mas a nossa transmissão continua normal, né? Fui procurá-lo de início como um puro conhecedor da obra de Mário, em cujo estudo eu andava mergulhado fazia alguns anos. Tendo descoberto por baixo da barafunda dos textos do filósofo uma espécie de ordem secreta que explicava o sentido do conjunto, eu havia escrito um estudo de umas 30 páginas sobre, aspas, a estrutura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Mário Ferreira dos Santos, fecha aspas. Fui mostrá-lo ao padre para que ele julgasse se aquilo valia alguma coisa e se fazia sentido publicá-lo. Ele era um homem grandão, gordo e forte, com uma cara de poucos amigos, do qual se inspiraria antes uma bronca do que quaisquer palavras animadoras. Deixei o escrito com ele e voltei em 2 semanas para receber uma reprimenda. Para minha grande surpresa, ele me respondeu: aceito isto desde já como trabalho de conclusão de curso, mas primeiro você tem de fazer o curso. Que curso? O nosso curso aqui do Compefil. Dura 4 anos e você recebe seu diploma pela Universidade de Navarra, com a qual temos um convênio. Não estamos procurando quantidade, temos só 2 alunos, queremos só os melhores. Em seguida deu 2 nomes de alunos ilustres que haviam se formado lá e estavam ensinando, um em Liechtenstein, a outra numa faculdade brasileira, não lembro qual. A mensalidade do curso era irrisória. As aulas eram aos sábados, da manhã até à noite, correspondendo a uma carga diária de mais ou menos 3 horas. Se fosse dar aquilo dia por dia, seria 3 horas por dia. Durante 3 anos, passei as noites de sábado dormindo no ônibus de São Paulo até o Rio e as de domingo voltando para São Paulo, onde, esbagaçado, mas feliz, dormia até a segunda de manhã. Logo na primeira aula tive um choque. O homem colocou os problemas fundamentais da teoria do conhecimento, dividiu-os em umas quantas perguntas e anunciou: vamos examinar cada uma dessas questões desde o ponto de vista das principais escolas filosóficas, confrontando umas com as outras, e depois vamos esboçar a solução pessoal que nos parece a mais apropriada para cada uma delas. Em seguida passou a analisar o conhecimento pelos sentidos, conforme visto por Platão, por Aristóteles, pelos estoicos, e veio vindo até chegar a Husserl e Merleau-Ponty. Não era só um relato histórico. Cada novo capítulo era uma etapa trabalhosa e problemática de um processo dialético que se desenrolava na mente do expositor naquele mesmo instante, com idas e vindas que, refletindo a intensidade de uma busca interior, não saltavam nenhuma dificuldade. Nada havia ali de exposição escolar. Era a própria busca filosófica do nosso professor que, assumindo a linguagem da história, enxergava nos avanços e recuos da inteligência em luta com um problema ao longo dos tempos a imagem ampliada de um esforço cognitivo presente, vivo diante de nós. Não era um conhecimento pronto, nem uma análise de textos, era uma filosofia infiere, filosofia que estava se fazendo, a luta da inteligência para perfurar a opacidade do pensamento e atingir a realidade das coisas. É isso, meu Deus do céu, exclamei dentro de mim. Era isso que me faltava, era isso que faltava em todo o pretenso ensino da filosofia que eu conhecera até então no Brasil. Não erudição histórica, não análise de textos, não mera exposição de doutrinas prontas, mas a experiência viva do filosofar, o exemplo de como se faz. Era como se um surdo, tendo lido partituras e conhecido da música só a sua estrutura matemática, de repente tivesse seus ouvidos destampados e sua alma inundada pelos acordes de uma cantata de Bach. Nada impede que o sujeito surdo estude o lado matemático da coisa e compreenda a estrutura, né? Mas de repente começa a ouvir e daí vem a música de verdade, né? Muitas vezes o professor lá dos Anjos repetiu essa performance diante de nós, naquela sua pronúncia medonha repleta de R's. Não sei quantos dos meus colegas, eram apenas 4, depois 3, depois 2, perceberam claramente o que estava se passando. Para alguns deles, muito daquilo era matéria nova, e o esforço de gravar o conteúdo na memória empanava um pouco o brilho da forma. Mas para mim ali não havia praticamente informações novas. A diferença era que tudo que eu recebera pronto, cristalizado em textos, vinha agora em estado de magma, ardente e vivo. Você pode apreciar milhares de esculturas em museus, nas praças ou em reproduções impressas. Pode chegar a dominar por esse meio toda a história da escultura. Pode até compreender, mediante explicações eruditas, muitos dos princípios estéticos e das técnicas no fundo dessas obras. Mas jamais se tornará um escultor se não tiver a oportunidade de ver um escultor trabalhando. O padre dos Anjos era um discípulo de Husserl, empenhado em unificar a fenomenologia com a escolástica, mais ou menos na linha de André Marc e Cornélio Fabro,
que eu admirava tanto. Ele não era um professor de filosofia, era um filósofo a quem acontecera estar filosofando em voz alta na frente de um grupo de estudantes e ser, sob esse aspecto, e nesse momento, um professor. Se querem saber, essa é a definição mesma de um grande professor de filosofia. Palavras quase idênticas foram usadas por muitos estudantes para descrever a experiência que tiveram nas aulas de Alain, de Bergson, de Ortega, de Zubiri ou do próprio Husserl. Foram ditas também a propósito de Mário Ferreira, que não conheci pessoalmente, mas do qual tive a oportunidade de ouvir muitas aulas gravadas. Essa experiência deixou em mim muitas marcas, das quais assinalo aqui duas. Desde logo ela me deu pela primeira vez a segurança de escrever e publicar textos de filosofia, porque agora não conhecia só os produtos, mas o processo de fabricação. Em segundo lugar, ela me infundiu o gosto da exposição oral, que até hoje prezo muito acima de qualquer coisa escrita. Tenho a certeza de que se conseguisse reproduzir no escrito as nuances todas do que transmite em aula, eu mereceria o Prêmio Nobel de Literatura. Houve alguns filósofos que chegaram perto disso, e um deles, Henri Bergson, recebeu mesmo o Nobel. Outros foram José Ortega y Gasset, Alain, Benedetto Croce e Jorge Santayana. Que prosadores maravilhosos! Mas também é notório que o universo filosófico de cada um deles é relativamente esquemático e simples, sem a riqueza de perspectivas, a complexidade polifônica de um Husserl, de um Zubiri, de um Voegelin, cuja linguagem pesadamente técnica leva os leitores ao desespero. Muito bem, eu redigi isso até aqui, eu já havia dado mais ou menos as explicações oralmente, ou aqui ou no meu programa, mas a conclusão disso está bem nítida. Se não há um filósofo atuante lutando contra as dificuldades da sua própria filosofia naquele mesmo momento em que ele está falando com os alunos, então simplesmente não há ensino da filosofia. Há transmissão de cultura filosófica, que é uma coisa que você pode adquirir facilmente em livros, lendo história da filosofia, dicionários de filosofia e livros de análise de texto. Então é este o problema do ensino da filosofia, não só na USP, mas no Brasil inteiro. Alguém está perguntando como é o nome do padre. É Stanislaus, mas com V, Stanislaus Laduzans, L-A-D-U-S-A-N-S. O padre, eu já contei para vocês, era um filósofo estoniano, né, e que morreu de alegria quando os russos saíram da pátria dele, que estavam lá ocupando há 30 anos. Ele ficou tão contente que teve um infarto e catapim morreu, né? Então isso aconteceu no terceiro ano do nosso estudo, e por isso mesmo não foi possível terminar o curso e obter o tal do diploma, que também não tem a mínima importância, porque o que eu estava buscando, o que me faltava, era esta experiência, que você não pode obter em nenhuma faculdade brasileira. Agora, existe um outro lado da coisa, que vai nos dar algum trabalho para explicar, mas é obrigatório. Que é o seguinte: existe a possibilidade de você encontrar um filósofo no pleno exercício das suas funções. Mas não é qualquer filósofo que serve. Porque se você encontrar um filósofo que está trabalhando dentro de uma linha de pensamento acadêmico, onde tudo já está muito arrumadinho, tá certo? Você pode se dar muito mal. E isso acontece precisamente quando você entra no estudo da filosofia pelo viés da escola analítica. A escola analítica, no começo do século XX, teve por ambição reduzir a filosofia à lógica, tá certo? Tentando demonstrar que todos os problemas filosóficos, entre aspas, eram como se fossem equívocos de linguagem, frases mal feitas que induziam à confusão e que então levavam as pessoas a entrar em discussões que não tinham saída, e que você poderia facilmente se livrar desse problema mediante a análise das próprias sentenças. Se você fizesse uma análise lógica, gramatical das sentenças, o problema filosófico fazia puff e desaparecia da sua mente. A proposta era absolutamente ridícula. Alguns dos que começaram com essa ideia, depois se afastaram muito dela, como foi o caso do próprio Wittgenstein. E outros, enfim, como Arthur Whitehead, que não foi propriamente um membro da escola analítica, mas foi
um dos camaradas que criaram um instrumental para a escola analítica, escrevendo junto com o Bertrand Russell o livro Princípio da Matemática. Whitehead também tomou uma direção completamente diferente. Mas a escola analítica continua ocupando um espaço muito grande, né? Então, durante muito tempo, os membros da escola se ocuparam principalmente de demolir ou de impugnar os velhos problemas da filosofia. Mas quando eu falo problemas da filosofia ou questões filosóficas, sempre tomem isso entre aspas. Eu uso a expressão porque é corrente, mas eu não acredito que existam problemas especificamente filosóficos. Eu não acredito que exista uma lista de perguntas que não precisa, isso aqui são filosóficas, aquelas lá são científicas, isso aqui são teológicas. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que filosofia não é uma questão, vamos dizer, da matéria, do assunto, mas é a questão do enfoque que você coloca. Na medida em que eu mesmo defini filosofia como uma unidade do conhecimento, uma unidade da consciência e vice-versa, então qualquer coisa pode ser matéria de investigação filosófica, desde que você esteja visando a trabalhar nessa área de tensão entre a unidade da sua consciência individual e a unidade do conhecimento acessível. Tá certo? Duas unidades que permanecem sempre potenciais, que nunca se perfazem, porque não é da natureza do homem, vamos dizer, se constituir como unidade perfeita. Então, você poderia até dizer que, em vez de ser uma busca da unidade, é apenas uma luta contra a dissolução, uma luta contra o estilhaçamento ou da psique ou do universo cultural. Mas, durante 80 anos, a escola analítica se ocupou de dizer que assuntos como, por exemplo, Deus, a imortalidade da alma, etc., não eram assuntos filosóficos porque não podiam ser formulados de modo que atendesse aos requisitos lógicos e gramaticais dessa mesma escola. E de uns 30 anos para cá, outros membros da escola decidiram virar o jogo e usar aqueles mesmos instrumentos analíticos para provar que tudo aquilo que os analíticos diziam que era impossível, era perfeitamente possível e até necessário, né? Como, por exemplo, surge a defesa de uma metafísica analítica e até de uma teologia analítica. Então, essa escola se baseia fundamentalmente no aprimoramento dos instrumentos lógicos de análise da linguagem, mais especificamente da linguagem filosófica. Ora, claro que isso, em certos casos, é de uma grande utilidade, mas às vezes acontecem verdadeiras tragédias por causa desta orientação. E vou mostrar uma para vocês. Santo Alberto Magno, ele criou o que até hoje se chama argumento ontológico da existência de Deus. Ele nunca usou a expressão, nunca chamou este argumento ontológico, né? E, na verdade, quem acaba formulando esse argumento ontológico da maneira mais formal e acabada é o René Descartes, como nós já vimos nas aulas nos textos que viemos estudando, né? E o argumento pode ser resumido da seguinte maneira. Se você concebe Deus como um ser infinitamente perfeito, e, mais ainda no dizer de Santo Anselmo, um ser que não apenas é mais perfeito do que nós imaginamos, mas mais perfeito do que nós podemos imaginar, então você tem de admitir que ele tem todas as perfeições possíveis e imagináveis, e que se lhe faltasse o dom da existência, ele seria imperfeito. Conclusão, o próprio conceito de Deus implica a sua existência. Bom, a partir daí surgiram uma série de discussões. Uns acharam que o argumento valia, como por exemplo Descartes defende esse argumento com unhas e dentes, outros contra. Schopenhauer dizia que isso era apenas, vamos dizer, uma brincadeira, um trocadilho, tá certo? Kant também impugnou, dizendo que existência não é um predicado, tá certo? E ao contrário, dizer que uma coisa existe não acrescenta nada aos seus predicados. Quer dizer, você tem a definição da coisa, com todos os seus, né, que já tem implicitamente todos os seus predicados, e que quando você diz que a coisa existe ou não existe, você não lhe altera a definição, portanto ela não é um predicado. Esse é o argumento de Kant. E assim veio, né? Até hoje, isso nos últimos 50, 60 anos, os filósofos analíticos estão lá se digladiando, né, a esse respeito. Muito bem, para uma escola que prometeu justamente libertar a filosofia das discussões sem fim
mediante uma análise de linguagem que estourava como bolhas de sabão as perguntas filosóficas, você vê que ela está há 100 anos já discutindo esse assunto sem chegar a conclusão nenhuma. É uma espécie de, como é que diz, saída de leão, chegada de cão. Por que que isto acontece? Por que que aqueles que se propuseram libertar a filosofia das discussões sem fim entram eles próprios numa discussão sem fim? Bom, se você começar a aprender filosofia com um desses filósofos analíticos, seja do tempo da crítica destrutiva, seja agora da nova fase da reconstrução analítica, com Michael Dummett, Alvin Plantinga e tantos outros, muitos desses caras são realmente brilhantes, né? O que vai acontecer com você? Você vai ficar persuadido, primeiro, de que a filosofia é eminentemente a análise do discurso. Em segundo lugar, você vai ficar persuadido de que existem, aspas, questões filosóficas. Né? Existe um certo repertório de questões que são questões da filosofia. E terceiro, que essas questões são filosóficas porque são questões que não dizem respeito à experiência, mas dizem respeito ao puro raciocínio. Ou seja, a filosofia é eminentemente uma atividade a priorística, ela não depende da experiência e ela se desenrola na pura esfera do raciocínio. Todos os analíticos acreditam mais ou menos nisso, né? Bom, só que é o seguinte, isto é o que eles acham da filosofia, né? Não o que todos os outros acharam e não o que filósofos de outras escolas acham. Na medida em que você aceita esta proposta inicial da filosofia, você não sai mais de dentro dela, não tem mais como sair, porque o que quer que, qualquer questão filosófica, entre aspas, ou qualquer questão que seja que você vai examinar, você vai olhar sempre pelo viés da análise da linguagem, pela lógica do signo, pela estrutura do silogismo, etc, etc, etc. E vai continuar aprofundando cada vez mais, né, esta análise lógica até chegar, vamos dizer, a um limite impossível onde todas as questões ou serão resolvidas ou serão impugnadas, né? Bom, no caso específico da discussão sobre o argumento de Santo Anselmo, isso é muito interessante porque um dos filósofos mais eminentes da nova escola analítica, que é a escola analítica cristã, que é o Alvin Plantinga, né? Ele fez uma antologia dos textos